Amigos e irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Teologia Popular e desta feita sobre o Pentateuco. Estamos aí na primeira disciplina, que tem o título de Introdução Bíblica. Na primeira aula nós estudamos sobre a importância da Bíblia e nesta aula e na seguinte nós estudaremos sobre a Bíblia e sua formação. Tenha em mãos aí sua Bíblia, seja ela física ou um dispositivo eletrônico, um celular, um tablet, e oriento também que você tenha em mãos um caderno ou algumas folhas para que você faça algumas anotações que porventura perceba serem importantes para deixá-las em destaque, separadas para futuras consultas, ok? Mas sem mais churumelas, vamos ao que interessa. Bem, a Bíblia e a sua formação. A Bíblia, esse formato que nós temos hoje, esse livro aí, que uns mais bonitos que o outro, nem sempre foi assim desde o início, pois os escritos sagrados eles começaram a serem reunidos em forma de rolos, inicialmente como papiros e depois utilizando-se um material como um pergaminho. Esse papiro e pergaminho eram folhas que lembram muito o papel, só que um é mais resistente que o outro, por isso houve essa evolução. E com o passar do tempo começou a se fazer cortes retangulares neste tipo de material e eram juntados, um colocado posterior ao outro numa certa sequência. Na extremidade, geralmente esquerda, se fazia furos e ali se costuravam essas folhas e começou esse formato aí muito parecido, com o livro que nós temos hoje e que era chamado de Códex, que vamos falar sobre isso futuramente. E por último, depois da invenção da imprensa, nós temos aí o formato de livro. Graças à invenção da imprensa, pôde não só trazer uma certa beleza para esse formato aí de livro, como também produzi-lo em larga escala. Ok? Então esses foram de uma forma assim reduzida, a evolução que houve desses escritos até chegar nesse formato que nós temos hoje, ok? E sobre isso temos algo importante também para relatar, que é a questão de que antes da escrita houve aí um período chamado pré-história. Um escritor do site sohistoria.com.br ele faz a seguinte declaração: o termo pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana anterior à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que surgiram os primeiros documentos escritos. Essa ideia é hoje muito criticada. Afinal, os humanos que não sabiam escrever também têm história. Eles viviam, comiam, faziam objetos, se comunicavam. Como já sabemos, não é preciso documento escrito para a pesquisa histórica. A cultura material também é fonte importante para o trabalho do historiador, Então temos essa divisão aí de pré-história e história, embora não seja um consenso hoje em dia, e há quem faça críticas sobre essa divisão por esses motivos que são citados aí por este autor. Mas mesmo nesta época em que não havia a escrita, havia uma tradição que sobre ela repousou a responsabilidade de preservar os acontecimentos ou todos aqueles fatos que ocorreram antes da escrita, antes de haver a possibilidade de se documentar os fatos.
havia uma forma de se guardar, de se preservar a história vivida por civilizações antes da escrita, né? E essa tradição era, ou foi, ainda é, a tradição oral. Neste site, por exemplo, descrito aqui na parte esquerda inferior, é salientado o seguinte: no princípio não havia palavra escrita, havia somente a palavra falada. E conforme registrado posteriormente no livro de Gênesis, Deus criou o universo falando palavras ao vazio. Os primeiros adoradores de Deus não podiam escrever os seus pensamentos sobre Deus ou suas experiências com Ele, mas podiam falar a respeito delas. E isso eles fizeram. Muito antes de terem inventado o seu próprio sistema linguístico e mesmo depois de sua invenção, os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas na Bíblia. E para que você possa entender o que é dito aí neste site, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e fôssemos para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, ok? Gênesis capítulo 1, vamos ler aí uns 5 versículos, ok? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Você entende o que o texto aí nos traz, né? A sabedoria, a ciência, né? Ela fala que antes houve um tempo em que não havia escrita, que não havia ser humano, mas que nem por isso deixou de estar ou de ser relatado as coisas que aconteceram neste período, principalmente as coisas que aconteceram nesses primeiros versículos que nós lemos, porque houve a tradição oral, houve esta prática de se ensinar a futuras gerações no período da pré-história sobre as coisas que haviam acontecido. E em um determinado momento, Deus chega na vida do ser humano, revelando-se principalmente a Moisés. É a Moisés que ele dá a ordem para que se comece a escrever. Ele diz: Moisés, escreve num livro. E a gente vai ver ali que Moisés começa a escrever as coisas que aconteceram muito antes dele, durante a sua vida, e coisas que ele escreve que deveriam ser guardadas para a posteridade, né? E muitas dessas Deus vai relatar aquilo que aconteceu no passado, principalmente quando não existia escrita, quando não existia homem, e isso ele faz por revelação. Como eu disse, a tradição oral fazia com que os fatos que aconteciam no passado, na pré-história, ficassem guardados na mente e fossem perpassados de uma geração para outra, mas corria também o risco de haver desvios, né, nessas histórias, distorções dessas histórias. E a gente vai ver isso quando estivermos estudando o livro de Gênesis, porque a gente vai perceber lá no estudo que existe mais de uma história sobre a criação, existe mais de um relato histórico sobre o dilúvio, e por aí se vai. Mas Deus, quando ele separa Abraão e da geração de Abraão, aí entre Isaac e Jacó, e dessa geração nasce o povo hebreu e posteriormente o povo de Israel. Então esse é o povo que Deus vai escolher
para reorientá-lo, para bem orientá-lo no seu caminho de vida, conforme em obediência à vontade do próprio Deus, e a este povo que ele vai fazer um relato de como realmente aconteceram as coisas no passado, o que realmente aconteceu, que é verdade. Por isso que, principalmente nós cristãos, não temos esse livro como um livro de fábula, e que a questão de haverem outros relatos históricos sobre a criação do mundo, sobre a questão de dilúvio e muitas outras histórias, isso aí não traz desmerecimento e descrédito para a Bíblia, porque como cremos que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, então cremos também que tudo aquilo que aconteceu desta forma, ou da forma que está descrita na Bíblia, realmente aconteceu porque foi o próprio Deus, o próprio Criador dos céus e da terra, que assim revelou ao ser humano. E muitas dessas coisas que ele revelou já vinham sendo passadas de uma geração para outra. Até porque, lendo o livro de Gênesis, a gente vai ali se deparar com o relato de que Deus vinha visitar o ser humano, a criatura criada, o homem e a mulher, toda tardezinha. E com certeza já dessa época ele já falava de como criou as coisas. Nós, quando éramos crianças, a gente ia crescendo e íamos observando o mundo ao nosso redor, e pela curiosidade das coisas que íamos percebendo, íamos perguntando aos nossos pais o que era aquilo, de onde vieram, quem era aquela pessoa. Na minha época, era muito comum fotos, quadros de nossos familiares, de nossos antepassados nas paredes, e de vez em quando a gente parava e se atentava para aquele quadro, para uma pessoa que a gente nunca viu, e perguntava quem era, e aí os nossos pais iam relatando quem eram aquelas pessoas, e não só quem eram, mas o que fizeram, quem eram essas pessoas no passado e o que faziam. Assim também foi com Deus. Por isso que muito da história ela foi preservada realmente nessa tradição oral, que era muito forte na antiguidade. E quando Deus começa a separar esse povo, o povo de Israel, a família, a descendência de Abraão, para ser o seu povo, ele se revela de tal forma que aquelas questões que pudessem estar distorcidas ou eram distorcidas por muitos povos já da época, Deus ali realinha e traz a sua revelação ao povo. Ok? Continuando, nós temos aqui os materiais que eram utilizados. Os primeiros materiais a serem utilizados para registro dos acontecimentos e fatos bíblicos foram o papiro e o pergaminho. O papiro ele vai surgir de um material que era extraído desta planta, era uma planta aquática, esse papiro, muito comum lá no Egito. E depois vai surgir aí o pergaminho, que é um material extraído da pele de carneiro ou de ovelhas. Ou seja, um material ele é melhor que o outro, existe essa evolução. E aí no vídeo, aí no slide, melhor dizendo, tem a descrição de um vídeo que explica da diferença, do que era o papiro, como era o processo realizado para se extrair este tipo de papel, esta folha que possibilitava a escrita, e também sobre o pergaminho, da mesma forma. Então você pode deixar aí esse link com o título aí, é um vídeo do YouTube que tem por título Papiro e Pergaminho, o formato antigo da Bíblia. Está aí nesse link aí, você pode acessar, e um vídeo curto para que você tenha um pouco mais de conhecimento acerca dos materiais, desses dois materiais utilizados no início da escrita, ok? Por último, temos aí a invenção do papel, graças aos chineses. Em determinada época, eles inventam o papel, assim como aqueles dois primeiros materiais eram extraídos, um de uma planta e o outro de um animal, o papel era extraído também de uma planta, a planta chamada Morus papyrifer,
eu não sei se a pronúncia está bem correta, mas essa planta proporcionou que, ao se extrair o seu material e houvesse um trabalho manufaturado nele, né, houvesse aí a invenção e a disponibilização deste material chamado papel, que também com o passar do tempo foi evoluindo e ainda hoje temos, né, e é o material que se utiliza para nós fazermos a nossa escrita, as nossas redações, as nossas narrativas em geral. Prosseguindo aqui, os avanços no formato. Eu falei para vocês que a Bíblia, o formato que nós temos hoje é um formato muito bonito, muito organizado, mas nem sempre foi assim. Já está aí composto, né, já está fechadinho a quantidade de livros, né, já está essa divisão do Antigo Testamento, já foram fechadinhas, mas no início não era assim, e até o material utilizado no início eram materiais diferentes que passaram por evoluções. E aqui nós temos o Codex, né, o primeiro formato de um livro, o Codex, e que já era um avanço, né, do rolo de pergaminho, né? Você pegava aquele rolo, tinha que sair desenrolando para ir lendo. Já com o Codex tinha essa facilidade de apenas virar a página e continuar a leitura, não precisava estar desenrolando o pergaminho. Mas com o passar do tempo e principalmente com a invenção da imprensa, houve o avanço desse formato do Codex, né, para o livro propriamente dito. E isso graças à invenção de um camarada chamado Johann Gutenberg, que em 1546, século XVI, vem inventar a imprensa, né? E uma invenção maravilhosa que até os dias de hoje somos beneficiados, empresas são beneficiadas, né? Até porque com a sua evolução, já na sua época, já poderia fazer cópias em larga escala, né? Produzir livros em larga escala, e com o avanço tecnológico principalmente, aí é que esse avanço se deu numa proporção enorme. Ok? Prosseguindo, os capítulos e versículos. Leitura importante que vamos fazer agora deste livro, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. É uma produção, é um livro de Norman Geisler e William Nix. Foi um livro, esse livro ele foi produzido em 2006. Eu tenho um exemplar deste livro aqui comigo, né? É um livro bastante interessante e gostaria de ler com vocês, e vou ler com vocês aqui o que está descrito no capítulo 9, no primeiro parágrafo, que tem como título Capítulos e Versículos da Bíblia, que é algo bem interessante para a gente aprender nesse momento. A Bíblia, ou as Bíblias mais antigas, não eram divididas em capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Robert Stephanus, impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos em 1551 e em 1955. Felizmente, estudiosos judeus, desde aquela época, adotaram essa divisão de capítulos e versículos para o Antigo Testamento. Então, essa foi a contribuição permitida por Deus dos homens na formação da Bíblia, na formatação da Bíblia. Esses dois homens europeus, né, ambos moradores da França, da cidade de Paris, trouxeram essa contribuição maravilhosa para a Bíblia.
Um em 1227, ou seja, século XIII, 8 séculos atrás, né? Inseriu no conteúdo do texto esta divisão em capítulos. E na época, quando já se havia a imprensa, porque aqui até relata que esse Robert Stephanus era impressor lá em Paris, ele coloca dentro desses capítulos mais uma divisão, a divisão em versículos. E este intento, né, esta contribuição desses dois cidadãos parisienses fez com que se tornasse mais fácil se encontrar um texto bíblico, ou fazer com que aquele que tivesse em posse de um exemplar, ao ser citado um capítulo, um versículo, né, ele pudesse encontrar com a maior facilidade, assim como é nos dias atuais. Está um pregador, um mensageiro, um professor, alguém dando uma instrução, quando ele menciona um livro, geralmente ele menciona também um capítulo e o versículo, e como já temos, ou como está disposto em nossa Bíblia física, a gente vai lá e procura. Até no dispositivo eletrônico, no celular, no tablet, né, tendo capítulo e versículo, a gente encontra com a maior rapidez, com uma melhor exatidão, né? Este livro ele foi publicado, é publicado pela editora Vida, ok? Você pode olhar também aí nesse vídeo, pode até pausar depois e ver direitinho, e tá tudo aí. Maiores, se você quiser maiores detalhes desse livro, você me solicita aí, até no texto mesmo, coloca aí debaixo do vídeo e eu te repasso as informações, ok? Continuando, eu quero lhe incentivar a uma pesquisa. Existe um site, esse site está aí, né? BR do Printest, e lá ele está por completo. Mas aqui nessa pesquisa, essa rápida pesquisa que eu fiz lá do site, ele tem como o título Como a Bíblia Chegou até Nós, né? Ele começa aqui com Moisés em 1450, mencionando aqui os 10 mandamentos. Se vocês lembram, eu falei que Deus ele vai se dirigir a Moisés, para que Moisés seja o responsável para escrever o livro da lei, para escrever a Bíblia, pelo menos para ser o primeiro escritor a começar a escrever a Bíblia. E ele aí, essa figura, ela vai mostrando as épocas e as coisas que iam acontecendo e que tiveram uma influência na formação da Bíblia, do seu conteúdo principalmente. Aqui eu destaco, né, a setinha verde aqui, o que aconteceu no ano 200 a.C., que foi a Septuaginta, tradução grega do original hebraico do Antigo Testamento. Isso lá na frente a gente vai rever, ok? No segundo recorte que eu fiz, porque essa tabela é uma tabela única, mas eu fiz esse recorte aí para que a gente pudesse fazer uma observação. Continua aí, versículo 27 a.C., aí tem Augusto Tibério, né, Calígula, Cláudio Nério, o Império Romano, os imperadores, os primeiros imperadores romanos, 27 a.C., e temos o ano zero, né, o nascimento de Jesus, como até fizemos uma menção num gráfico que nós fizemos aí no vídeo passado. Vai relatando outros acontecimentos, e eu chamo a atenção principalmente para o ano de 325 depois de Cristo, o Concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino, estabelecia a doutrina da Trindade dada a Páscoa, os cânones, né? Então nós vemos aqui, né, que nessa época, 325 depois de Cristo, no século IV, como já também falamos no vídeo anterior, né, nós temos aqui a formatação dos cânones, que a gente vai falar também posteriormente mais detalhado. Fora isso, nós temos, antes disso aí, em 313, nós temos aí Constantino, né, que vai declarar a igreja ou a religião cristã como religião oficial lá de Roma. Seguindo, nós temos aqui o relato que falamos agora há pouco, né, em 1227, Stephen Langton, professor universitário de Paris, dividiu a Bíblia em capítulos. Nesse próximo slide nós temos aqui um alemão, Johannes Gutenberg, como também falamos, no século XV, né, trazendo aí
a invenção, né, da imprensa, que trouxe aí uma grande evolução para a humanidade nesse sentido, né? E com ele a impressão do Velho Testamento pela primeira vez. Veja que coisa maravilhosa. Também temos em 1517 a Reforma Protestante. Lutero prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, né? E este fato histórico também ele vai mudar e vai ter uma intervenção muito grande para que chegássemos a este formato que nós temos hoje com o seu conteúdo bíblico, né? E temos também aqui em 1551, que também citamos, Robert Stephanus, impressor parisiense, dividiu a Bíblia em versículos. Neste último recorte aí, dessa tabelinha, nós temos outros acontecimentos também que você pode ver mais detalhado, e desses eu vou destacar aqui a questão de... Deixa eu ver aqui. E desse aqui realmente eu não tenho nenhum destaque para fazer importante, mas aí você pode fazer uma pausa em cada parte dessa e dar uma verificada, ok? Esta tabelinha que tem esse título, como a Bíblia chegou até nós, né? Você pode aí nesse vídeo, ou você nesse próprio vídeo vai parando, dando uma pausa e olhando detidamente, ou você vai lá no site que está ali na parte inferior direita, e lá na página citada você tem a visão geral desta tabelinha e vai olhando fato por fato. E todos esses fatos tiveram uma grande importância na formatação, né, da Bíblia, né? Ora na forma, ora no conteúdo dela, para que chegasse, e todas essas interferências elas foram moldando o material que nós temos hoje, ou seja, a Bíblia como a temos nos dias de hoje, ok? Dando aqui continuidade, considerações finais. Bem, este é o conteúdo que nós temos, que nós trouxemos para apresentar a todos vocês. Pelo menos para mim é o início de tarde, não sei você que está assistindo este vídeo, esta aula neste momento, né? Mas esses foram os conteúdos que eu trouxe acerca sobre a formação da Bíblia, parte A, ou parte 1, né? Primeira parte, né? Espero que você tenha gostado e que o conhecimento aqui que foi passado tenha sido somado ao que você já tem. Você, como eu disse algumas vezes, você tem a oportunidade de parar esse vídeo em vários pontos para analisar, e espero tê-lo novamente conosco na próxima aula, né? A próxima aula que nós vamos continuar estudando sobre a formatação da Bíblia, né? A formação da Bíblia. E aí no próximo vídeo a gente vai estar estudando minuciosamente como cada livro foi entrando neste livro, porque existe uma versão católica e uma versão protestante, né? O que a Bíblia judaica tem a ver ou influencia nessas outras duas primeiras que eu citei. Então tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Eu quero te agradecer por estar conosco, por ter assistido esse vídeo. Se você gostou do vídeo, bota aí o seu likezinho. Se você ainda não é inscrito, vai lá aqui embaixo. Aqui embaixo tem o nome assim, inscrever-se. Clica lá, porque os próximos vídeos, assim que eu postar, você recebe aí um comunicado que já está disponível mais uma aula desse curso de Teologia Popular. E desta vez, ou desta feita, estamos estudando sobre o Pentateuco, né? Esta aula foi sobre a primeira disciplina, ou seja, esse conteúdo ministrado tanto na aula passada como a dessa, sobre introdução bíblica. Que Deus te abençoe e que possamos estar reunidos outras vezes, aprendendo mais acerca da palavra de Deus. Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
qualquer referência que você queira fazer, qualquer crítica, então coloque aí, faça o seu comentário, envie para nós, para que possamos aí estar tirando toda e qualquer dúvida, assim Deus nos permita, viu? Fique na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.